Você está passando por problemas na família? Para dizer a verdade, quem nunca passou por conflitos dentro do próprio lar? No programa de hoje, vamos tratar a visão do Espiritismo sobre os conflitos familiares. Seja bem-vindo ao Vida e Doutrina. Olá, é uma grande satisfação recebê-los para mais um Vida e Doutrina. E hoje o nosso tema é intrigante, a família, os conflitos familiares. E aqui conosco a Cecília Barros, que vai dividir um pouco da sua história com a gente. Seja muito bem-vinda, Cecília. Obrigada. E também a Sandra Ventura, que é psicóloga e palestrante espírita, que vai colaborar com a gente durante o programa. E já vamos começar direto com a sua história, Cecília. Conta pra gente um pouco sobre a sua história de vida. Bom, eu fui criada no orfanato, né, porque minha mãe me bateu quando eu era pequenininha e eu fui morar no orfanato durante 4 anos. Depois eu fui morar com a minha avó paterna. Logo em seguida eu fui morar com o meu pai, onde eu fui molestada várias vezes durante um período e fugi de casa depois dos 18 anos, né? Morei até os 21 anos com a pessoa que me acolheu e depois disso eu encontrei o meu esposo atual de hoje, né? O Demócrito, e me casei. Uma história bem intrigante, né? Sim. Desde novinha, passou por algumas situações aí. Bastante. Que a gente vai poder tratar daqui a pouquinho. Mas aproveitando que você está com Demócrito hoje, né? Demócrito. Belo nome. Vamos ver o que ele tem para falar para a gente. Conheci a Cecília tem 18 anos, mais ou menos. Eu a encontrei, eu a conheci numa roleta de ônibus. Ela era cobradora do ônibus que vinha para cá e eu já trabalhava aqui na Federação Espírita Brasileira. Eu estou aqui há 19 anos e eu conheço ela há 18. E num belo dia nós começamos a conversar um com o outro. Foi até uma cena muito inusitada. Eu perdi uma pulseirinha dentro do ônibus e ela encontrou a pulseira e disse que havia achado. E a partir disso nós começamos a conversar, né? Nos entendemos bem, ficamos uns 6 meses amigos ainda e depois disso nós começamos a namorar. Ela era muito revoltada com tudo, né? A Cecília era uma pessoa que discutia muito fácil, que falava muito palavrão, né? Era uma pessoa que tinha um estopim curto, já sabia e tive conhecimento de tudo, de todas as dificuldades que ela teve, dela ter morado no orfanato, dela não ter sido criada por pai e por mãe, né? Ter sido renegada da família, desde bebê, né? Então eu sabia disso tudo. O problema que ela teve com 18 anos, com o pai dela. Então, sabia disso tudo e, como espírita que sou, não podia de forma alguma virar as costas para ela, né? Eu acho que, como eu disse anteriormente, se a gente está na vida de alguém, não é por acaso. Então, se ela me apareceu, era uma oportunidade para mim, como espírita que sou, para tentar mudar essa concepção dela, que ela tinha da vida, né? E para mim também, como aprendizado, né? Bom, Sandra Ventura, uma história familiar, né, intrigante, né? Muito conflito, né? Desde novinha, orfanato, criada pela avó, pouco contato com a mãe, criado com o pai, abusos, agressões, enfim. Uma história que passou aí por várias provações e agora tem uma família também. E como a visão espírita em relação à família, como a gente pode começar a tratar esse tema para a gente caminhar aí durante o programa? A família, que é a célula base da sociedade, ela é um reflexo de nós mesmos. Então, na família ou no núcleo familiar, nós vamos encontrar os nossos afetos e também os nossos desafetos. O lar é a primeira escola da criatura humana. É com base nesse aprendizado conjunto que nós vamos também tendo a oportunidade de nos educarmos, de amadurecermos e também de resgatar os nossos compromissos passados. Porque justamente encontrando no lar aqueles que foram amigos e aqueles que muitas vezes podem ter sido inimigos, nós vamos ter oportunidade de nos confraternizarmos e de todos aprendermos juntos a servirmos dentro da vinha do Senhor e compreendermos a importância de cada membro como um elo de uma corrente que precisa ser forte, porque nós temos um compromisso muito importante, que é justamente estarmos ligados pelo amor. É difícil? Muito, porque a intimidade por si só, ela gera conflitos. E a doutrina espírita, ela nos traz uma luz que pode clarear vários desses elementos de conflito que foram citados no caso da Cecília.
Então, quando a gente vê as pessoas, né, ou ouve as pessoas comentando que viver em família não é fácil, né? Por quê, né? Minha família, eu não me dou bem, as pessoas com aquela dúvida, né? Aquela interrogação, mas por quê? Né? Então, porque é exatamente para isso, é para sanar essas questões espirituais, exatamente. Inclusive. O corpo procede do corpo, né? E o espírito, ele procede da criação divina. Então, na família consanguínea, nós vamos ter a oportunidade de estabelecermos esses ajustes. E temos também, podemos falar, da família espiritual, que muitas vezes são aquelas pessoas que nós temos afeto, que nós amamos ou que nos amam e que não estão no laço consanguíneo, mas que se aproximam para trabalharmos juntos ou para crescermos juntos. A dificuldade da intimidade da família, nos diz o Espírito Emmanuel, no belíssimo livro Vida e Sexo, porque no reencontro aqui na Terra, na aproximação para a formação dos núcleos familiares, nós vamos encontrar quase sempre aqueles companheiros que nós já vivemos juntos, em anteriores vidas, em outras encarnações, vamos encontrar principalmente os cúmplices ou comparsas de vários crimes, a qual nós seremos chamados ao reajuste. E algumas vezes nós vamos encontrar aquelas pessoas que tivemos uma atração magnética de forma momentânea nesta vida. Então, as relações afetivas na Terra se estabelecem nesses 3 parâmetros, de companheiros do passado, de cúmplice ou comparsas no crime e de pessoas que se encontraram de fato pela primeira vez e que se atraíram pela lei das afinidades. Bom, Cecília, aí dentro da sua história de vida, né, da sua família, quando você começou a ter a noção de que aquilo não caminhava de forma harmônica, que realmente existia um conflito na sua vida, que as pessoas não tinham essa harmonia, como é que começou isso? Desde a infância, né? A criação com a minha avó era muito complicada, muita briga, muito atrito dentro de casa, muita discussão. Não tinha contato com a minha mãe também, contato era muito pouco, quando tinha não era aquele contato que deveria ser. Minha tia também muito nervosa, alterada, ficava discutindo muito. E você é muito nova ali naquele meio, né? Ouvindo aquelas coisas, vivenciando aquilo, já tinha ficado 4 anos no orfanato, né? Eu não entendia. Eu me perguntava por que a minha família era daquele jeito, porque era complicada, porque eu não tinha mãe, porque eu não tinha pai, porque tudo era diferente comigo, porque tudo era tão complicado. Eu sempre me fazia essa pergunta e sempre não conseguia entender. Você foi crescendo com essa interrogação? Sempre fui crescendo assim. Chegando aos 15 anos, quando eu fui morar com meu pai, eu achei que eu tinha me reencontrado, me encaixei realmente numa família. Quando eu achei que eu tinha me encontrado, que era minha família, que era do meu sangue, que eu estava acolhida de verdade, não era. Aí é como você caísse do espeto e caísse na brasa. Você acha que vai para um lugar melhor e não vai. E isso me deixou mais chateada, ainda mais revoltada. E logo numa idade, né, que é tênue, né? 15 anos, né, Sandra? 15 anos. anos. Os hormônios estão à flor da pele, passa por uma mudança dessa. E como é que funciona isso dentro da cabeça de um adolescente, no caso, na época? Posso falar um pouco antes da infância? Sim, vamos. As crianças, notadamente, são aquelas que mais sofrem com a desestrutura familiar. No caso de Cecília, como ela não foi criada pela mãe porque a mãe a espancava, a mãe perdeu a guarda, então isso já gera uma carência afetiva, uma deficiência, digamos assim, muito grande, emocional, afetiva, na pequena Cecília. Ir para um orfanato também quer dizer que ela vai encontrar iguais, crianças tão carentes quanto ela, que também precisam dessa representação parental. Pai e mãe não é aquele que gera. Pai e mãe é aquele que representa o papel da maternidade e da paternidade. Então pode ser a avó, pode ser o tio, pode ser um amigo, qualquer pessoa que exerça esse papel familiar, né? Que conquiste a criança, que a eduque e que dê solidez afetiva para ela, coisa que Cecília não encontrou também no orfanato. Ao ser levada para a casa da avó, aquela que deveria exercer a função materna, exercia também com dificuldades. Então, ela tinha só o vínculo biológico, mas não tinha o vínculo emocional afetivo. E isso, então, vai gerando complexos psíquicos na criança até chegar à adolescência. Aí eclodem os hormônios,
a personalidade sofrida de uma criança traumatizada pelo abandono afetivo de longa data e também, segundo a doutrina espírita, no momento da adolescência, conforme relata André Luiz no livro Missionários da Luz, há um momento em que as comportas do inconsciente, aquela memória ancestral das vidas passadas, elas começam a ser projetadas. Então, a criança que se torna adolescente, ela não sofre só pelo que ela passou nessa vida, mas também pela rememoração das vidas anteriores. Mas sem ter consciência disso, é uma coisa... Sem ter consciência, é algo inconsciente. Inconsciente. Daí os grandes conflitos, os grandes distúrbios emocionais que eclodem na adolescência. E que se o adolescente não encontra um lar estruturado, o amparo de pessoas que representam a figura maternal e paternal, ele então vai se sentir duplamente abandonado ou perdido. Você sentiu isso, Cecília? Porque você Muito. foi para casa da casa da sua avó, para do seu pai, com 15 anos Sim. mais ou menos, né? Sentiu essa esperança, né? Respirar um ar novo e ao mesmo tempo levou uma areia, né? Eu sempre no rosto. falava para mim mesmo, hoje eu posso falar que eu tenho uma família, eu moro com meu pai, tenho irmãos, mas não foi o que eu pensava. Parece que o vazio foi maior ainda. Pelas coisas que aconteceram, né? Sim. E lidar com isso mais para frente, como é que você foi buscando os novos caminhos? Após sair da casa dele, foi outra fase. Aí eu achava assim, agora eu sou dona do meu nariz, entre parentes, né, 18 anos, fui morar numa casa de família, que me acolheram, fiquei até os 21 anos, até eu ter... Lá você teve uma referência, pelo menos, de alguma? De uma pessoas que poderiam cuidar de você ou também não? Era independente? Sim, tive uma referência. Era uma mãe com 2 filhos e solteira, muito carinhosa, muito amável, mas eu sobrava, Você sentia que faltava alguma coisa, né? faltava. Olha, a gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta conversando mais com a Cecília, com a Sandra Ventura também, no Vida e Doutrina. Voltamos, você está no Vida e Doutrina, hoje tratando sobre família e seus conflitos. Recebemos aqui a Cecília Barros e a Sandra Ventura, que está comentando com a gente esse tema. Cecília, você falou no bloco passado que você saiu de casa, da casa do seu pai, maior de idade, independente, trabalhando, né, na casa de uma pessoa. Sim. Mas faltava alguma coisa, né? Faltava. Faltava o aconchego da família. Eu fui morar numa casa que era uma mãe, com 2 filhos, separada, né? E o amor realmente era fora do normal. Ela tem muito até hoje amor pelos filhos dela. Mas assim, eu entrei numa família boa, que me acolheu num momento muito difícil da minha vida, mas ao mesmo tempo eu senti um vazio dentro de mim, que eu não conseguia me encaixar. Não tinha como eu me encaixar. Eu via sempre que eu estava sobrando. Entendi. Sandra, esse vazio que ela comenta é justamente por conta desse histórico de vida dela, desde criança sendo abandonada, passando por privações, sofrimentos. Esse vazio fica na vida adulta, ele continua? Olha, pode ser que ocorra pelo fato dela ter sido abandonada durante a infância, mas também pela condição do abuso sexual que ela sofreu. Se vê muito nos casos de violência sexual, aquelas pessoas que foram vítimas relatarem justamente isso. Há um vazio dentro de mim. É porque quando ocorre a violência, principalmente a violência sexual, a pessoa ela tem a sua intimidade devastada. Rouba-se não só a vida da pessoa, mas também uma parcela da sua alma. É isso que se escuta nos consultórios. Então, essa sensação de vazio é justamente a sensação do sofrimento que foi infligido, dessa ausência das figuras que deveriam protegê-la e que não a salvaram, não a protegeram. Pelo contrário, o pai foi o molestador. Exatamente, numa fase, exatamente que ela falou que tinha uma experiência, que tinha uma esperança, né? Dos 15 Isso. anos ali, eu vou ter um convívio familiar e acontece o abuso. Né? E exatamente nessa fase. Ela né? se sentiu duplamente traída. Daquele que ela deveria receber amparo, foi aquele que trouxe justamente o sofrimento intenso. Então, as vítimas de violência, nós devemos relatar aqui, quase sempre as vítimas de violência, elas sofrem essa violência, essa agressão dos familiares ou de pessoas conhecidas. 80% dos casos de estupro e de violência física ocorrem dentro de casa.
cometido por familiares ou pessoas próximas. E o conflito emocional que isso gera, ele é muito grande, principalmente no caso da violência sexual, porque está ali um misto, né, de sofrimento e aquela pessoa que deveria amparar e que eu gosto em alguns momentos porque ela me dá algumas coisas, eu tenho abrigo, eu tenho teto, mas é justamente ela que me faz sofrer. Então a consequência disso ela é muito séria e pode se prolongar durante a vida se não houver um trabalho psicoterápico ou se não houver um acompanhamento e uma força de vontade muito grande para que ela preencha esse vazio com afeto, justamente aquele afeto que ela não recebeu, ela terá que tirar de dentro dela. Daqui a pouco a gente vai saber como é que a Cecília trabalhou isso dentro dela e conseguiu hoje, né, ser a mulher que é, tocar a vida dela de uma forma muito positiva, muito boa. Mas, Sandra, essa questão da família, por que tantos conflitos dentro da família, por que tanto sofrimento? A gente olha a Cecília hoje e fala, por que sofreu tanto nesse período aí da infância, adolescência, começo da fase adulta? A nossa encarnação nos diz os livros, principalmente o livro Entre a Terra e o Céu, Missionários da Luz, a reencarnação ela costuma ser planejada no plano espiritual. Então, nós que temos vidas sucessivas na Terra, através da lei de reencarnação, que é a lei de justiça por excelência, ela nos dá a oportunidade de retificarmos aquilo que nós fizemos de errado, corrigir, e nos dá a oportunidade das provas, do crescimento, dos testes. A família, ela dá essa oportunidade, justamente como dissemos anteriormente. Na família nós encontramos afetos e desafetos. Então, essa programação, quase sempre, ela é feita na espiritualidade. Só que quando se retorna à carne, esse ouvido temporário, esse esquecimento e também as condições na Terra, o contexto, a cultura, a criação, elas de certa forma emplanam esse compromisso e essa consciência que nós temos do lado de lá na vida espírita. Quando estamos então reunidos e no momento do conflito surge aquele eu passado, aquele inconsciente que muitas vezes aflora e que vem com o instinto, com as perversões, com as dificuldades. E nesse momento que a gente percebe na vida de Cecília foi justamente isso, esse confronto com desafetos e que culminaram na violência e no abandono. Mas a família, ela é feita e ela serve justamente para que nós estreitemos os laços de afeto e transformar algemas em laços de veludo. É isso que a família serve. Verdade. Cecília, esse algoz em si, pelo que você relatou para a gente, no mais crucial no sentido de deixar um trauma foi o seu pai. Foi. Né? Depois que você saiu da casa dele, que você foi tocar a sua vida maior de idade, você ainda teve um reencontro também com ele? Como é que funcionou isso? Como é que você foi esse trato com ele? Às vezes, assim, não era bem um reencontro, parecia uma perseguição. Na época eu era cobradora de ônibus, nessa casa que eu fui acolhida, eu consegui um emprego na aviação anapolina, que hoje não tem mais. E eu trabalhei de cobradora lá no período entre 4 e 5 anos. E ele descobriu os horários que eu fazia, perseguia com o carro, a esposa, ele voltou. Voltou com aquela esposa que ele tinha separado? Voltou, relacionamento com ela. E vocês ficaram quanto tempo sem ter contato? Você lembra mais ou menos? Foram vários anos ou pouco tempo? Olha, foi muito tempo. Eu saí da casa dele, nossa, deve ter quase uns 15, 16 anos. Mas aí você saiu na fase adulta, depois tocou a sua vida, depois uns 4, 5 anos você reencontrou ele? Ele foi atrás de você? Como eu morava na mesma cidade que ele, então sempre eu tinha que vê-lo. E ele me via dentro do ônibus. Mas o que a polícia recomendou? Não caminhar, não andar sozinha nas ruas. Sempre andava com a colega, com o pessoal que eu morava. Chegou nesse ponto de ameaça mesmo. Sim, ele me perseguia nas ruas, perseguia de carro onde eu estava. Então eu procurei fazer isso. Não andava sozinha, evitava certos lugares. A quadra que ele morava eu não entrava, aonde ele frequentava que eu sabia eu não ia. Ficou essa perseguição, mas eu procurava evitar. E com a sua mãe? Você teve contato depois? Nesse período não. O único contato que eu tive com ela, que quando eu fui dar queixa na polícia, eu precisava tirar minha certidão de nascimento para tirar meus documentos, ela rasgou e eu tive que procurar a segunda via e ela registrou uma queixa contra eu, dizendo que eu morava junto com ela e que eu tinha fugido de casa, que era tudo mentira minha. Sandra, pai e mãe, né, são os pilares de uma família, né, que ela teve pai e mãe ausentes,
Em contrapartida, eles apareciam em alguns momentos, né? E criavam esse conflito dentro da cabeça da Cecília. O papel do pai e da mãe nesse momento, por que faz esse tipo de coisa? Por que lidar dessa forma? São realmente coisas de vidas passadas? Nós não poderíamos dizer aqui com 100% afirmar algo, né? Porque só Deus que é onisciente, né? Mas poderíamos averiguar que isso se trata, é fato, né? De resgate. Porque pai e mãe, nos diz Emmanuel também no livro Vida e Sexo, eles têm a capacidade de gerar, tornar-se co-criadores, e quando pai e mãe amam, eles têm um amor que se chega o mais próximo do ideal divino. É o amor de um pai, de uma mãe para o seu filho. Nesses casos extremos, quando não há esse vínculo, quando não há esse amor, então nós podemos inferir que são antigos desafetos que estão se reencontrando para um novo ajuste. Você teve alguma explicação espiritual, Cecília, com relação a esse convívio com seus pais, seus familiares? Não diretamente com meus familiares, mas devido ao que aconteceu comigo. Tinha que acontecer. Como a Sandra relatou, são coisas de vidas passadas, né? No caso, o que você falou. E a gente veio nessa vida agora para tentar ser mais amigos, pai e filha, ter uma união. E infelizmente não teve. Então, continuou aquele atrito de vidas anteriores. E sua vida você foi tocando depois desse fato? Sim. Como é que você conseguiu dar a volta por cima aí? E falar, vou fazer diferente, eu tive uma luz. Como é que funciona? Como é que foi isso na sua vida? Olha, foi muito complicado, foi muito difícil no começo, eu aceitar, eu entender, eu compreender, eu confiar em um homem novamente. Imagino. Imaginar que eu poderia casar, ter um relacionamento, filhos. Mas, assim, uma das coisas que foi a melhor coisa que aconteceu comigo foi ao sair da Napolina, assim que eu completei 20 anos, eu saí da casa dessa moça, fui morar sozinha e tive a oportunidade de morar na Europa sendo babá. Então, assim, foi a época que eu vi que o mundo oferece muitas coisas boas e que eu poderia ser feliz, mesmo sozinha, sem família, sem apoio de ninguém, mas eu poderia dar a volta por cima. Expandiu a mente. Foi um dos passos, foi um dos primeiros. Carlos, eu queria falar uma coisa, talvez, para não ficar com mal entendido. Quando nós falamos que a situação de Cecília foi um resgate nascer junto a este pai e a esta mãe, a este núcleo familiar. Porque o mal nunca é missão. Então, o pai dela não tinha, de maneira nenhuma, né, o compromisso de assediá-la, de perguntar, porque o mal nunca é missão. O que há de resgate aí é a ligação parental, estarem juntos num grupo familiar para se reajustarem. O que ocorreu do pai para com ela e da mãe no abandono afetivo, isso foi livre-arbítrio deles, foi escolhas deles. Então eles agravaram o débito com a justiça divina. E Cecília, de alguma forma, compreendendo que Deus é sempre justo, misericordioso, ela sabe que se não há justificativa para esse sofrimento nessa vida, é porque certamente este sofrimento tem origem em causas anteriores. Nós também não poderemos falar na lei de Talião, né? Com ferro fere, com ferro será ferido, olho por olho, dente por dente. O que ocorreu com ela faz parte de um complexo mecanismo que nós não temos condições de analisar, né? Mas tudo está encaixado perfeitamente na justiça divina. Foi o que você falou, as pessoas têm as pendências, têm os resgates, mas não para me fazer o mal. Nunca. O mal é livre-arbítrio. Nunca é a missão, o mal é a escolha da criatura. Perfeito. Vamos a mais um intervalo e voltamos daqui a pouco com Vida e Doutrina. Voltamos, você está no Vida e Doutrina, hoje falando sobre a família. Esse tema envolvente, que está gerando bastante debate entre nós aqui, está bem interessante. E agora eu te convido para ver um vídeo de uma família que passou por alguns conflitos e no Espiritismo conseguiu encontrar um caminho para ajudar no dia a dia. A minha família, antes do culto do lar, estava um pouco perdida, né? Estava meio distante, né? Estava
A gente não se comunicava, mesmo na mesma casa, né? Nossa vizinha sempre falava, não, vocês vão começar de novo. Tá bom, tô indo embora, gente, porque vocês estão brigando demais. Então era muito difícil que houvesse essa comunhão de unidade de pensamento. Então isso tornava muito difícil o dia a dia. Isso, com o passar do tempo, foi chegando num momento onde a gente não conversava mais mesmo. A gente simplesmente não se encontrava para conversar, não sentava para ter uma refeição junto, mesmo que estivéssemos em casa. A gente se evitava, porque a gente não se dava bem. E o tempo foi passando e a situação foi ficando, de fato, insustentável. E aí chegou num dia, estávamos eu e meu companheiro em casa, e ele falou, vamos fazer um culto agora? Eu falei, não, mas isso não funciona, não sei o que. Ele falou, tenta. E aí nós começamos. Fizemos o primeiro. Eu cheguei nos dois e falei, gente, eu vou fazer uma prece agora para pedir para Deus, para Jesus, que abençoe nosso lar. Vocês gostariam de participar? Ela veio até a gente, se propôs a fazer o culto no lar. Para ser bem sincera, no início eu achei que não fosse resolver muito. Eu achei que fosse fazer um dia, 2, 3 e que a coisa não fosse continuar. E para minha enorme surpresa, eles disseram sim. Nós queremos falar com os anjos, mas não conseguimos nem ao menos falar com os nossos familiares. Porque foi no dia que eu vi essa frase que eu falei, eu tenho que passar mais tempo dentro da minha casa. É lá que eu de fato faria as grandes revoluções. Que legal, né? A gente vê isso vindo da filha, né? Ela ali tomou iniciativa, falou, preciso resgatar, eu preciso estar próximo dos meus pais e tocar de uma forma diferente, propôs o evangelho, né? No lar. E para você, como é que foi, Cecília? O espiritismo, como é que ele entrou na sua vida? Olha, foi bem interessante. Ao voltar de Madrid, uma das voltas que sempre a gente fazia durante os 2 anos, reencontrei o Demócrito, né, que já tinha encontrado ele antes, a gente tinha namorado um tempo, reencontramos novamente dentro do ônibus, e ele tinha acabado o relacionamento dele anterior, e a gente começou a ter um relacionamento, onde ele começou a me mostrar o porquê do perdão, de aceitar, de compreender, de não ter mágoa, não ter raiva. E logo em seguida a gente se casou, teve a oportunidade de eu vir trabalhar na federação, e através do trabalho que eu vim fazer na Federação Espírita Brasileira, aqui na FEB, onde eu trabalhei com a Cecília Rocha, que já não está mais conosco, ela me ajudou muito, onde eu comecei também a participar do atendimento fraterno com a Dona Conceição. Então, através do atendimento fraterno, as orientações que eu recebia, eu comecei a compreender, a entender o porquê que isso estava acontecendo e tentar mudar, tentar ser um pouco melhor. E foi fluindo, e aos poucos foi melhorando. Você ganhou um norte, então, na sua vida, conseguiu entender as coisas de uma forma diferente, ver que nada é por acaso. Nada nessa vida é por acaso. É uma bela frase. Tudo que acontece com você tem um porquê, tem um motivo. Seja na parte da dor, na parte da alegria. São degraus que a gente tem que adquirir. Eu sempre falo para mim mesma, se você passou por uma coisa difícil, não veja como uma derrota, veja como um aprendizado. Você vai subir aquele degrau e vai dizer, eu consegui. Realmente é muito, muito difícil, mas você tem que tirar força de dentro de você e só Deus para te ajudar na hora dessa. E é onde você consegue. Esse é o caminho, Sandra? É o caminho. Cecília está trilhando com êxito. Ela tem o apoio de um esposo, de um homem. Ela tem um apoio dos amigos. Ela constituiu um núcleo familiar naquilo que a gente pode dizer de parentela espiritual. Que seria o quê? Justamente porque a parentela física, a família consanguínea, não deu amor a ela. E a família espiritual é justamente esses espíritos afins, esses espíritos amigos que renascem e que vão se encontrando ao longo do caminho. Os laços espirituais são mais fortes que os laços físicos. Jesus faz essa citação, segundo Marcos e Mateus, quando ele está fazendo uma pregação, o povo está todo ao redor dele e a família chega, a mãe, se diz os irmãos e alguns parentes. E aí, seus irmãos estão lá fora. E aí ele pergunta ao povo que ouvia, mas quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Este que está ao meu lado, este
né? Este é meu irmão, esta é minha mãe. Ou seja, Jesus dá o exemplo máximo para nós de que nós temos na humanidade a nossa família. E que no primeiro momento, dependendo do nosso estágio evolutivo, nós vamos ficando com aqueles que são mais próximos de nós no quesito das afinidades, das eleições. Isso é muito bonito, porque Cecília, parece-me agora, construiu uma grande família. E o Espiritismo tem dado a ela esse suporte porque mostrou para ela os motivos de resignação e deu aquela fé que serve como antídoto para a tristeza, para a desistência e principalmente mostrou a ela que ela é capaz de amar. E a gente vê essa questão das pessoas próximas que a gente fala assim, não é da minha família. É da minha família terrena, né? Mas é da minha família espiritual. Pessoas que vêm para somar, vêm para caminhar junto com a gente. Isso. Né? E você viveu isso, né? De uma forma bem... Nossa, e como? E olha só, essa pessoa, uma das pessoas que faz parte dessa sua história tem mais um depoimento aqui para a gente. Vamos ouvir? Vamos. Vamos lá. Sim. Ela consegue hoje perdoar, né? E, há 18 anos atrás era inimaginável a Cecília proferir algo de perdão. A palavra perdão não existia na vida dela. E eu acho que esse é o principal papel, né? Ela hoje conseguir dizer que perdoa, que passou, que se ela viveu isso é porque ela tinha que passar, era uma forma de aprendizado, né? E o perdão é muito importante na vida de qualquer pessoa. A doutrina espírita faz esse papel, transformar o ser humano de dentro para fora. E a gente se sente muito feliz, porque a partir do momento que o ensinamento é dado para ela, ela também me ensinou muita coisa. Cecília, falar de você é muito fácil, porque nós já estamos juntos há 18 anos e casados há 9. Hoje você é tudo em minha vida. Você me ensinou muito, me doutrinou muito, me ensinou a ser um novo homem, como eu acho que fiz muito por você também. E tenho consciência e certeza de que tudo que nós passamos, tudo que nós vivemos é para o nosso aprendizado, é para o nosso crescimento, é para o nosso aprimoramento moral. Eu tenho só que agradecer a Deus, à espiritualidade, por tudo que você tem feito em minha vida e por tudo que eu também tenho feito na sua. Que possamos estar juntos, continuar vivendo juntos em busca de um bem maior, amando o nosso semelhante, respeitando o nosso próximo e estando a cada dia mais procurando ser melhor, fazer o bem. Isso que eu tenho para te falar. Te amo muito, viu? Um grande beijo para você. Bela surpresa, hein? O esposo, né? Demais. O Demócrito, ele conseguiu falar do amor de forma ampla, né? Ele não ficou só num ponto, ele tratou do amor fraternal, o amor, né, pelas pessoas, né? Muito bacana. E se você deixar algum recado para as pessoas que precisam passar por essa situação ou que estão passando por uma situação de superação, como é que você conseguiu chegar nesse ponto de superação? Fala para uma pessoa aí que de repente está agora nos vendo e, poxa aí, eu estou passando por isso. As pessoas perguntam por que eu tenho um sorriso estampado no rosto, porque eu acho que a gente sofre tanto e se você demonstra chorando, triste, revoltado, isso vai te deixar mais para baixo. Uma das coisas que eu aprendi a lutar, a vencer isso tudo, foi o sorriso. Eu demonstrar através da minha alegria, do amor, do carinho. E o apoio que eu tive do meu esposo, nossa, para mim assim, foi a base de tudo. Eu falo para ele, se eu não tivesse te conhecido hoje, eu estaria lá, morando na Europa. Eu não sei como eu estaria, mas assim, ele me ajudou a mostrar, ele me ajudou a compreender o porquê de tudo, entender mais a doutrina, a oportunidade de trabalhar na Federação Espírita Brasileira foi uma parte também muito boa, porque me ajudou. E o recado que eu tenho para passar para as pessoas que estão passando por isso nesse momento, ou já passaram, é acreditar que tudo nessa vida passa. Por mais difícil que seja a situação, ela vai passar um dia. Apoio nem sempre a gente tem, infelizmente, mas a gente tem o amor de Deus, de Jesus no coração da gente. Então a gente sempre fazendo as preces, todos os dias pedir a Jesus que te dê sabedoria, compreensão, força,
muita força para te fortalecer e você conseguir erguer a sua cabeça e conseguir dar passo. Críticas, eu escuto até hoje. Elogios também. Dúvidas, demais. Mas eu tento colocar para trás, deixo passar e vou seguindo. É ter fé, é acreditar. Se a pessoa tem fé consigo mesmo, ela é capaz de qualquer coisa. Verdade. Sandra, um recado aí final para a gente? Para esse nosso tema tão intrigante? Em Paulo Estevam, Emmanuel nos diz que a esperança é companheira para todas as horas. Então nós devemos trabalhar, esperar, perdoar e amar. E se as pessoas estão sofrendo por qualquer motivo, seja ele por abandono afetivo, seja ele por violência física, emocional, busque ajuda. Busque ajuda junto às autoridades, busque ajuda com um psicoterapeuta, busque ajuda na casa espírita. A terapêutica espírita, ela é muito ampla e além da proposta da ciência e da filosofia, ela nos dá justamente a bênção dessa fé raciocinada e esclarecida. E nós sabemos, acima de tudo, que Jesus trouxe para nós essa bênção, né, que é sabermos que nós temos um Pai justo e amoroso. E Ele mesmo disse, né, vós que estáis cansados e oprimidos, né, vinde a mim que eu vos aliviarei. Evangelho é remédio para todas as horas. Fica a dica. Agradecemos, Cecília, muito obrigado por ter vindo aqui dividir a sua história com a gente, viu? Foi muito rico. Obrigado, o prazer foi todo meu. Sandra, novamente, sua contribuição foi Obrigada. ímpar, muito bom, viu? Muito obrigado. Até o próximo programa. Até o próximo. E para você que estava nos curtindo, agradecemos também, sejam muito bem-vindos à nossa família. Esperamos vocês no próximo Vida e Doutrina aqui na FEB TV.